Tuas mãos ficam dessa maneira quando você está fazendo aula de balé? É esse vídeo que você precisa ver hoje, porque eu vou te ensinar qual a melhor maneira de você posicionar os seus dedos, como você posicionar as suas mãos e não ficar parecendo um porco-espinho. Vamos lá comigo. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Ju Duarte e ajudo diariamente bailarinas adultas a evoluírem no balé com mais confiança e sem lesões. Essa aula é para te trazer realmente mais confiança, porque ninguém merece uma bailarina que tem os dedos de porco-espinho. A gente costuma brincar, né? Tem vários apelidos para essas mãos que a gente acaba fazendo muita força. Ou mão de porco-espinho, ou mão de chuveirinho, ou mão de hambúrguer. Não sei qual que você está acostumado a ouvir. Coloque aqui embaixo nos comentários qual é o termo que você utiliza para as mãos que não se encaixam no formato do balé. Qual é o termo que a sua professora costuma falar na sala de aula? Porque sempre aparece algum termo que eu nunca ouvi na vida, enfim. Então, coloque aqui embaixo para ver se a gente conhece. Quero conhecer qual é o outro tipo de associação que você acaba fazendo com essas mãos. Bom, vamos lá. Primeiro de tudo, como posicionar as mãos na barra? Eu acho que isso é o primeiro ponto, porque todo exercício começa na barra. Se você é iniciante, se você é avançada, os primeiros exercícios são sempre na barra. Então, detalhes que fazem toda a diferença na hora da gente apoiar a mão na barra. Lembra, a barra é para ser apenas o seu apoio. Eu gosto de associar como se fosse um partner. Você vai dançar um padedê, e aí você tem a ajuda do seu partner. Imagina que a barra é o seu partner, ou seja, você não pode fazer força com as mãos. Você não pode colocar, ó, dá para ver, né? Você não pode colocar o dedão por baixo da barra. Isso realmente não fica legal. Olha só, a minha barra ainda é grossa. E aí você acaba não juntando um dedo no outro, mas geralmente as barras de balé que a gente encontra nas salas, que a gente encontra nas escolas, são mais finas. E você acaba até juntando um dedo no outro. Aí vai chegar na hora do seu primeiro padedê, você está arrancando o braço do seu partner. Não faça isso. Então, como posicionar as mãos na barra? As mãos estão sempre relaxadas. Lembra, apoio, apenas apoiar a mão na barra. Então, ó, eu apenas apoio. E o dedão, ele sempre fica na parte de cima, ele nunca vai envolver a barra, tudo bem? Cuidado com o punho, tá? Que é uma continuação das suas mãos. O punho não pode ficar quebrado assim, ó. Não pode ficar para cima, ficar muito quebrado. É apenas repousar e tenta manter, na medida do possível, a mesma direção do seu braço. Então, o braço é uma continuação do punho e o punho uma continuação para as mãos. Percebe que se torna uma linha contínua sem quebrar a linha. E por mais que você esteja fazendo muita força no exercício que seja, é apenas repousar a mão. E aí, dependendo da sequência de movimentos, você pode até deslizar a mão. Se você vai fazer um suplex, por exemplo, a gente precisa deslizar a mão. Se você vai mudar de posição em relação ao corpo na barra, então a mão ela precisa estar só apoiada também por conta disso, para poder fazer deslocamentos dependendo da minha sequência de barra. Tá, ok, isso é fácil. O meu problema é posicionar as mãos quando eu tiro da barra. Então vamos lá. Claro que existem outras maneiras. Isso pode até mudar um pouquinho de acordo com a metodologia que o seu professor usa, mas como que eu gosto de ensinar? Quais são as dicas que eu dou? Primeiro, os dedos relaxados. Ai, Ju, eu sou muito tensa. Relaxa, relaxa. Eu gosto de fazer esse movimento, inclusive, assim, ó, para soltar um pouco os dedos. Deixa o dedo solto. E a partir disso, ó, seus dedos estão soltos. Eu não posso esticar os dedos, ó, não posso fazer isso, mas também não posso deixar ele muito solto, porque aí, olha o que vai acontecer com a minha mão. Se eu estou muito esticado, se eu estou muito relaxado, e aí você vai colocar um braço e olha como a mão fica. Inadequado, inadequado, correto. É uma continuação da linha do seu braço. Lembra disso? A mão é uma continuação da linha do braço, certo? Então, os dedos estão relaxados. A partir disso, o que a gente vai pensar? O dedão, ele vem para dentro da palma da mão. Então, ó, daqui o dedão tá para fora, certo? Tá solto. Eu vou aproximar o dedão
em direção, não precisa encostar, tá? Você vai aproximar o dedão em direção à palma da mão. Mas perceba que, ó, ele não está encostado, ele só está direcionado. Pode encostar? Pode, mas a chance de você acabar tensionando é muito grande. Eu não gosto, tá? E isso acaba trazendo uma linha mais natural para suas mãos. Qual é o próximo passo? Vamos encontrar o dedo médio, certo? Dedo médio. E esse dedo médio, ele vai abaixar em direção ao seu dedão. Então, ó, relaxei, dedos relaxados. Posicionei o dedão mais próximo, ó, da minha palma da mão. O meu dedão, ele acaba até ficando levemente flexionado, ó, porque se eu esticar, eu coloco tensão. Então, ele tá realmente levemente flexionado. A partir disso, o meu dedo médio vai aproximar do dedão. Olhando de perfil, meu dedo médio aproxima do meu dedão, tudo bem? E ao mesmo tempo, o meu indicador, ele vem um pouquinho mais... Mostrar... Como que eu vou mostrar? Assim, ó. E o meu indicador, ele vem um pouquinho mais para cima. Sabe aquela imagem, se eu não me engano, chama acriação? Eu vou colocar ela em algum lugar aqui para você ver. É exatamente isso, essa ideia, como se fosse tocar. E repara como o dedo indicador da imagem, ele está levemente um pouco mais para cima. E esse detalhe é muito importante, levemente mais para cima, ele não está apontado. Às vezes a gente pega umas alunas que estão apontando o dedo para outro lugar. Não, sem intenção. Relaxa, 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 relaxa. Dedão mais para dentro. Dedo médio em direção ao dedão, indicador levemente para cima. E aqui, ó, eu tenho um posicionamento, ó, fica bem pertinho. E aí, cuidado com a distância do seu indicador, para ele não ficar muito para fora, tá? Ele é levemente, ó, levemente. Então, perceba, por mais que a gente faça força no braço, né? Eu tenho força aqui do ombro, tenho força aqui da musculatura de costas, do braço, mas essa força de sustentação não pode deixar que a minha mão fique extremamente tensa, ao mesmo tempo muito relaxada. Deixa eu contar uma curiosidade para você. As minhas primeiras fotos de balé, assim, os meus primeiros anos, talvez os meus primeiros 5 anos de balé, talvez um pouco mais, todas as minhas fotos, eu tô com o braço e a mão tá caída. Tô numa posição de arabesque, assim, ó, com o pé no chão. E aí, meu braço tá até muito bem colocadinho pra idade, mas a minha mão tá muito caída. Isso dá uma sensação muito estranha, não dá uma sensação de continuidade, tá? Então fica atenta à posição da mão, que faz muita diferença. E você deve estar se perguntando, né, por que que eu estou segurando uma caneta? Existe um exercício que dá para a gente fazer com a caneta, que é o seguinte: você vai posicionar a caneta com o dedo médio por baixo, o indicador e o anelar, ó, lembrei o nome dos dedos, posicionando por cima, dessa maneira. E aí, sem deixar a sua caneta cair, você consegue trabalhar a movimentação dos braços e essa diferenciação do indicador um pouco mais alto, do dedo médio um pouco mais para baixo. É uma opção, mas cuidado para esse desenho não ficar extremamente marcado depois, tá? Ficar uma coisa meio assim, com o anelar muito levantado. Eu particularmente gosto do dedo anelar na mesma direção do dedo médio, que é um pouco mais para baixo e dando evidência, ó, dando uma evidência apenas para o dedo indicador. Por quê? Se eu subir o anelar e ainda fizer força, parece que eu estou fazendo isso aqui, assim, ó, na aula de balé. E eu falo, não, isso não tem nada a ver, tá? Então, lembra, relaxa os dedos e vai praticando. Tem dificuldade? Fica aqui, ó, olha para sua mão, ajusta com o auxílio da outra, grava essa posição visualmente, porque o segredo é esse dentro do balé. Não adianta a gente entender, eu tenho certeza que você vendo esse vídeo,
Você entendeu como tem que fazer, mas o corpo precisa entender também, tá? O corpo precisa construir os caminhos. Qual é a força que eu tenho que aplicar na minha mão? Qual é o alinhamento dos dedos? E conforme você vai repetindo, treinando, isso vai começando a ficar automatizado. E aí, quando menos você esperar, você está fazendo uma movimentação de braços, um port de bras, você está fazendo uma movimentação de pernas junto e nem está pensando demais somente na mão, porque isso já ficou automatizado. E lembra que o corpo é uma cadeia. Tem outros vídeos aqui no canal onde eu te explico posição do tronco, posição dos braços, então não deixem de conferir também os outros vídeos do canal, beleza? Te vejo no próximo vídeo. Até mais!